Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus a vocês. Vou pedir para você se sentar um pouquinho, alguns minutos, você vai me acompanhar. Sempre que eu, meu irmão e minha irmã nos reunimos, algumas histórias do nosso passado vêm à tona. E algumas vezes a gente começa a dar muita risada, porque a gente fala assim, se não fosse a misericórdia de Deus, não é possível que a gente estaria vivo. Não é possível que a gente estaria vivo. A gente está vivo aqui só pela graça de Deus. E aí a gente começa a relembrar algumas coisas que você viveu também. A gente começa a relembrar, como a maioria de nós aqui na década, ou seja, do século passado, que a gente nunca usou cinto de segurança. A gente nunca usou cadeirinha de bebê, não é verdade? Aliás, a gente entrava num Fusca que em 7, em 8, em 10, alguns de nós já batemos até o recorde no Guinness, de tanto encher pessoa dentro de um Fusca, não é verdade? Meu pai mesmo tinha um Fiat 147, anos 77, branquinho, que a gente chamava de Barroso, aquele era o Barroso. Quantas vezes, quando Jesus me salvou, eu enchia de crente dentro, a gente ia para a vigília, era 12, 14 dentro de um Fiat 147, era uma benção. Mas eu comecei a lembrar coisas piores, irmãos. Por exemplo, a gente não tinha muito medicamento. Minha mãe, me perdoe, minha mãe era uma mulher de muita fé nos benzedores. Então, quando eu pisava em prego enferrujado, como que ela tratava? Urina e fumo. A gente não ia para o UPA, a gente não ia para a farmácia, arrumava a urina de alguém ali bem purificada, e a gente colocava fumo, sempre tinha um senhorzinho que pitava e a gente fazia isso. E sabe que é milagre, irmão? É que sarava mesmo. É interessante. Sabe o que minha mãe fazia quando a gente tinha piolho? Ela pegava uma latinha de Neucid, que os jovens não vão saber o que é, um pó branco para matar pulga, e colocava na cabeça da gente. E quando não tinha Neucid, ela jogava Baygon mesmo, com aquela bombinha, amarrava um lenço na nossa cabeça, a gente ficava parecendo a escrava Isaura, ou a dona Anastácia, e aquilo ali matava tudo que era bicho na nossa cabeça, e a gente continuou vivo. Agora, minha mãe era uma mulher de tanta fé, que, irmãos, meu pai passou uns anos com crise de bronquite e asma, e ela ia nesses lugares querendo cura, e aí um dia um benzedor disse assim, faz um chá de minhoca. Vamos eu e meu irmão pegar a horta no quintal, pegar a minhoca, e ela pegou as minhocas, ela ferveu e deu para o meu pai tomar. Qual era o segredo do milagre? Quem tomasse não podia saber o que era. É claro que não podia saber, senão nunca ia tomar. Mas meu pai tomou chá de minhoca. Agora, o pior que meu pai tomou foi que outra pessoa disse assim, que se ela fizesse um chá com a parte branquinha da barata, que ele ia ficar curado da asma e da bronquite. E você acha que minha mãe era louca de fazer um negócio desse? Ela era, e ela fez um chá do branquinho da barata e deu para o meu pai tomar. Eu não sei quem tinha mais fé nessa história, se era minha mãe em acreditar no benzedor, ou se era meu pai em acreditar nela. Mas eu sei, irmãos, que a gente viveu essas loucuras. Uma outra loucura que ela fez, foi que alguém disse assim, que a asma e a bronquite curava com o bichinho do amendoim. Você já viu aquele bichinho de amendoim? Lá em casa a gente tinha uma colmeia de bicho de amendoim. Tinha um vidro transparente assim, cheio de amendoim, em que os bichinhos ficavam comendo aquilo. Aí meu pai tinha que comer uns 2, 3 toda manhã, para sarar de bronquite e asma. Me pergunta se ele sarou de bronquite e asma. Com isso daí nada. O máximo que ele podia ter pego era uma doença, mas não pegou. Sabe o que aconteceu? Quando meu pai veio para Jesus, realmente Deus curou ele da asma e do bronquite. Hoje ele tem 75 anos, talvez esteja até assistindo esse culto aqui, online, porque ele é de Maringá. Ele não tem asma nem bronquite há muitos e muitos anos. Não tem. Por causa do agir de Deus. Não por causa de crenças populares. E aí eu poderia enumerar tantas coisas, porque eu e meus irmãos vivemos nesse contexto. Era menino de 8, 10 anos, ia com os amigos nos riozinhos, na região, minha mãe nem sabia onde a gente estava, atravessava tubo de concreto, de esgoto, passava por dentro, desbravava as coisas, minha mãe nem sabia onde a gente andava. Quando eu penso nisso, eu falo assim, puxa, nunca permiti que meus filhos fizessem isso. Hoje é loucura a gente pensar que você deixa uma criança de 8, 10 anos andar nos rios da cidade aí,
sem saber que hora vem, sem celular, né? Sem você saber onde está, mas é isso que muitos de nós vivemos. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que eu cresci num contexto de fé, mas a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que minha mãe tinha realmente fé? Você acha que as pessoas têm realmente fé? Você que está aqui nessa manhã, você que está assistindo agora, você tem fé? Eu quero falar da fé, porque nós começamos um ano com muitos desafios. Nós começamos um ano que, um ano de instabilidade, um ano de estabilidade política, econômica, social, que não é muito diferente nos últimos anos que nós vivemos no nosso país. Aliás, eu não sei, estou há 51 anos vivendo nesse país, se teve algum ano que a gente teve alguma estabilidade, não é verdade? Mas não é só isso. Talvez você já esteja enfrentando seus desafios pessoais. Talvez você já esteja enfrentando desafios na sua casa, na sua família, com a sua saúde. Talvez você esteja enfrentando situações já com seus filhos. E tudo isso a gente precisa de muita fé. Mas a ideia que as pessoas fazem de fé é essa ideia da minha mãe. Há pessoas que dizem assim: não importa o que você creia, se a tua fé é sincera, se você crê de coração, isso vale. Deus está em todo lugar, Deus é o mesmo em todo lugar, não importa o que você creia. Há a questão também da barganha, e isso move a religiosidade humana. Não, então eu faço um sacrifício em algum lugar, e aí então Deus vai me abençoar. Eu faço um trabalho na encruzilhada, então as entidades vão me abençoar. Eu faço boas obras, então os espíritos vão me abençoar. Um sistema de causa e efeito. E isso move a religiosidade em todos os cantos da terra. Oferecemos sacrifícios ao Deus, ou aos deuses, ou a seja quem for, e aí então, ele, ou eles, ou elas, vão nos ajudar. Uma fé que é uma barganha, é uma troca. E muitas vezes, irmãos, dentro da igreja cristã, dentro da igreja evangélica, nós estamos tão afundados nessa cultura de religiosidade popular, de sincretismo religioso, que é uma das marcas também do nosso povo. Então nós estamos tão naufragados nessa religiosidade, que quando a gente vem para o Evangelho em Jesus, muitas vezes nós estamos agindo da mesma forma. Não é difícil você achar um cristão que diz que crê no Evangelho, que nasceu de novo pelo poder do Espírito, ainda acreditando em simpatia, ainda tendo aí algumas coisas. Não é difícil você ver cristão ainda batendo na madeira, Não é ainda difícil você ver cristão ainda com medo de quebrar espelho. Não é difícil você ver cristão no ano novo pulando 7 ondas. E ainda querendo colocar roupa íntima amarela ou vermelha, sei lá o quê. Como se isso fosse trair alguma bênção. Atrair alguma bênção. Ou uma maldição. Não é difícil você ver as pessoas confundindo a fé. E eu estou voltando ainda de um período de férias, já estava domingo passado aqui, muitos de vocês também estavam, e nas férias eu falei, vou ler alguns livros que eu não tenho lido, mudar um pouquinho a leitura. Falei, vou ler uma leitura mais devocional, e veio à minha mão um livrinho do pastor americano, na verdade canadense, o A.W. Tozer, que foi um pastor avivalista no século passado, e eu peguei um livrinho devocional assim, e ele me trouxe um conceito de fé que para mim foi revolucionário, eu quero repartir com você. Antes internalizei isso, meditei nisso, me abençoou, tenho procurado viver isso, mas eu quero compartilhar com você um conceito de fé, um conceito que é a gente olhar fixo do nosso coração para Deus, no nosso coração para Deus. Se você pegar e olhar a Bíblia e começar a ler a Bíblia, qualquer pessoa, não importa ser religiosa ou não, nunca leu a Bíblia, qualquer pessoa pode ler a Bíblia. E se essa pessoa começar a ler a Bíblia, ela vai ver que tem um tema recorrente, um tema que é muito importante ao longo das Escrituras, e esse tema é a fé. Essa pessoa, por mais que não tivesse nenhuma experiência religiosa, ela iria entender que a fé é realmente muito importante quando se trata do relacionamento com Deus. E é muito possível que se essa pessoa abrisse seu coração ao Espírito Santo e deixasse que essa palavra realmente fizesse a obra no seu coração, que ela iria entender que na verdade a fé é indispensável. É por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, sabe o que é interessante? É que na Bíblia não tem praticamente nenhuma definição do que é fé. A Bíblia fala o tempo todo de fé, mas não explica o que é, ou não define o que é. Porque em relação à fé, muito mais importante do que compreender o que é a fé, é você viver a fé.
Então é interessante que a única definição que a gente tem na Bíblia, está na projeção aqui, é Hebreus 11:1. É a única definição do que é a fé. Capítulo 11 de Hebreus, ele fala de alguns heróis da fé, e ele diz assim, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Agora, olha essa definição. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Ela não diz muita coisa. Não é algo muito objetivo. Peraí, fé é a certeza daquilo que a gente espera. É a certeza daquilo que a gente não vê. E é aí que muita gente às vezes pensa que fé é um salto no escuro. Não, então fé quer dizer um salto no escuro. Alguns usam essa expressão. Não, fé não é um salto no escuro. Não a fé bíblica. Não a fé em Deus. Porque a fé em Deus, nós temos promessas de Deus, nós temos a revelação de Deus na sua palavra, nós temos a revelação de Deus em Cristo. Jesus já veio, já dividiu a história da humanidade, já morreu por mim e por você. Não é um salto no escuro, de jeito nenhum. Mas a fé leva você a ver aquilo que os seus olhos não veem. Leva você a esperar ou experimentar aquilo que você só consegue olhar através das promessas de Deus, do caráter de Deus. Mas você vê que não é uma definição muito filosófica, ela fala mais de um efeito que tem na sua vida a fé, do que sobre a fé propriamente dita. A fé na Bíblia ela é definida mais funcionalmente do que filosoficamente, do que teoricamente. Aqui nós temos uma declaração que fala do que a fé faz. A fé te dá certezas, a fé te dá segurança, mas é isso. Não é uma definição muito teórica que você vai memorizar e então você vai passar para as pessoas ou vai internalizar na sua mente e coração. É algo que é vivido. Na Bíblia, irmãos, a presença da fé, ela é revelada através de resultados práticos. Na Bíblia, a fé, ela é aceita como uma presença. Afirma-se a fé a partir daquilo que ela consiste, daquilo que ela muda. É interessante que nós temos duas declarações importantes sobre a fé. A primeira em Efésios 2:8-9, que diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é como um dom de Deus, porque nenhum ser humano creria em Deus, de forma bíblica, salvadora, como nós vamos ver aqui, refletir aqui, se não fosse a graça de Deus, capacitando o nosso coração a crer. O ser humano não é santo, reto por natureza, ele é religioso, isso sim. Porque há algo da imagem de Deus em todo ser humano, por isso que em todas as culturas e cantos do mundo, adora-se alguma coisa. Isso é parte da imagem de Deus de nós, é um anseio que tem dentro do ser humano. Agora, a fé que nós vemos na Bíblia, ela só é possível pela graça, é um dom de Deus. Então, se você tem conhecido Jesus, se você tem experimentado a salvação de Deus no seu coração, se você tem conhecido Deus não de ouvir falar, mas de ver com os olhos e olhos da fé, porque a graça de Deus alcançou seu coração. Deus deu essa fé, para que você, a partir de um determinado momento, pudesse exercê-la nele, pudesse confiar nele, pudesse se entregar a ele, se render a ele. É por isso que nós louvamos a Deus, irmãos, é por isso que nós nos alegramos na sua presença, é por isso que nós o adoramos e devemos fazê-lo o tempo todo, porque nós sabemos que tudo que vivemos, que experimentamos nele, é produto da graça, é um dom de Deus a nós. Agora a Bíblia também diz em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo também afirma isso, ele diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir, você lembra desse texto? O ouvir da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E é por isso que é tão importante que você ouça a Deus na sua palavra. Por isso que é importante quando nos reunimos, estudamos a palavra. No culto público, nos nossos grupos de crescimento, no devocional em família, no seu devocional pessoal, a palavra gera fé no seu coração. Então ela é um dom de Deus que é alimentada pela palavra. É um dom de Deus que faz, que realmente é fortalecido e é impregnado na sua alma e no seu coração a partir da palavra de Deus. Nós precisamos da fé. Gosto de um homem que é assim, muito reconhecido na história da igreja, como alguém espiritual, temente a Deus, profundo. Ele diz assim, Tomás A. Kempis, ele diz, eu prefiro exercer a fé a conhecer a sua definição. Ele diz, eu prefiro exercer a fé a conhecer a sua definição. Eu prefiro vivê-la. Eu prefiro estar impregnado de fé do que conhecer a sua definição. Se você já leu o capítulo 11 do livro de Hebreus, você já notou que ali não tem uma definição de fé a não ser essa, e a partir daqui então, o que a Bíblia vai falando é do que homens e mulheres fizeram nas suas vidas a partir da fé. Então nós vemos
o autor de Hebreus começando com Abel, dizendo que ele ofereceu uma oferta melhor do que a de Caim, por quê? Por causa da fé. Ou seja, a fé, ela é vista de modo prático na vida das pessoas. Então o autor de Hebreus, ele começa a dizer, ele fala de Enoque que andou com Deus por causa da fé. E ele fala que Noé construiu a arca por causa do quê? Por causa da fé. Ele fala que Abrão deixou a sua parentela por causa da fé. E creu na promessa sobre Isaac, o filho da promessa, por causa da fé. Ele vai falando de coisas práticas, de ações que essas pessoas tiveram por causa da fé, da confiança inabalável em Deus, da certeza das coisas que eles esperavam em Deus, a partir de um relacionamento com Deus. E assim nós vamos vendo, Moisés deixou os prazeres da corte do Egito, para sofrer com o seu povo, o povo hebreu. Por quê? Por causa da fé. Então, a fé gera frutos práticos e preciosos, transformadores na nossa vida. Agora, já que você chegou até aqui comigo, preste atenção no que eu vou dizer. Nós precisamos entender que em nossa caminhada com Deus, ao ponto de compreendermos sobre a fé como ela deve ser, a gente realmente tem que concluir que ela é uma experiência em ação. A fé é uma experiência em ação. E aí eu quero relembrar com você um texto de Números. Números é o 4º livro da Bíblia, no Pentateuco, e aqui fala da caminhada do povo de Israel no deserto. E o povo de Israel, às vezes, era um povo, vou dizer aqui, de pouca fé. É o crente bully, né? De pouca fé. Então, o povo de Israel, puxa vida, eles tinham alguns bons momentos e muitos momentos ruins. E aqui no Números capítulo 21, depois que Deus dá uma vitória tremenda para eles, eles começam a murmurar, a reclamar diante de Deus. E Deus então permite que víboras, serpentes venenosas venham entre o povo. E aí alguns começam a morrer. E quando eles sofrem, eles clamam a Deus. Quando sofrem, eles voltam para Deus. Então eles reconhecem a soberania de Deus e se voltam para Deus, e Deus diz assim para Moisés, olha o que ele diz, faça uma serpente, você vai colocá-la no alto de um poste, e quem for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés então fez uma serpente de bronze e a colocou num poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, permanecia vivo. Permanecia vivo. Então é interessante que Deus tem essa experiência, ou dá essa experiência ao povo de Israel, de olhar para a haste. Em outras versões, a tradução de poste é uma haste, de olhar para essa haste. E Jesus dá uma leitura a essa ocasião do Velho Testamento no Novo Testamento. Exatamente no capítulo aqui do Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz no verso 14 e 15, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. E João 3,16, que é o verso seguinte, você conhece de cor. Deus amou o mundo de tal maneira. Jesus faz uma aplicação do texto do Velho Testamento, e nós podemos então entender que quem olhava para aquela haste, para aquela serpente de bronze no deserto, e agora quem crê em Jesus, né, da mesma forma que quem olhava para aquela serpente era salvo do veneno da víbora, da cobra, da serpente, Jesus está falando assim, quem olha para a cruz, quem crê na cruz, quem crê que o homem, o Filho do Homem está sendo levantado da terra, tem a vida eterna. Então, Jesus faz uma aplicação daquele que via a haste no Velho Testamento para aquele que crê no Novo Testamento. Parece que aquilo que nós vamos vendo nas Escrituras, que a fé tem muito com o contemplar, a fé tem aquilo de ver. E é aqui que eu queria trazer uma definição do Tozer, que ele diz assim, que a fé é o olhar fixo do coração que contempla o Deus Salvador. Talvez a gente poderia usar essa fé numa dimensão de relacionamento, ou essa definição em termos de relacionamento. Eu vou repetir para você. A fé é o olhar fixo do coração que contempla o Deus Salvador. Tozer trouxe essa definição que para mim abençoou demais, irmãos. Muitas vezes nós pensamos que fé é experimentar grandes maravilhas, que tem fé quem crê em milagres absurdos ou sobrenaturais, e Deus faz milagres extraordinários. Sim, são expressões da fé. Mas para mim, essa definição de fé, de contemplar o Senhor, de olhar o Senhor com os olhos do coração, de que a fé é uma contemplação a cada dia da nossa vida, do meu Senhor, do meu Salvador, isso me abençoou demais.
Fé é contemplar meu Senhor, fé é contemplar Deus, fé é contemplar Jesus ressurreto, fé é contemplar aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Isso é fé, é contemplar com o meu coração voltado para Ele todos os dias da minha vida. É a fé. Assim como a serpente no deserto, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, ele foi levantado na cruz, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A fé é muito simples, ela é funcional, ela é prática. Aquele que crê tem a vida eterna. Se você já levou uma pessoa a Jesus, você sabe como muitas vezes as pessoas indagam. Quantas vezes evangelizando alguém, você quer receber Jesus agora no seu coração? Quero, pastor, quero. Então, faz uma oração comigo agora. Faz uma oração comigo agora. Pede para Jesus, então, perdoar os seus pecados. Afirma que você crê na cruz de Cristo. E pede para que Ele seja o seu Senhor e Salvador. Às vezes eu faço uma oração simples com a pessoa, e a pessoa ora comigo, depois eu oro pela pessoa, e quando termina ela diz assim: pastor, é só isso? Sim, é só isso. Mas não tem mais nada? Não, é isso. Você crê que Jesus é teu Senhor e Salvador? Creio. Você crê que Jesus morreu por você na cruz do Calvário, pagou o preço do seu pecado? Creio. Então, a Bíblia diz que agora você tem a vida eterna. Mas só isso? Por que as pessoas perguntam só isso? Porque nós vemos do contexto religioso de que a gente tem que pagar, da barganha, eu tenho que fazer algo para poder ter a bênção de Deus, eu tenho que fazer algo para receber algo de Deus. Não é possível que seja assim tão simples, mas é o que a Bíblia diz: todo aquele que nele crê não perece, tem a vida eterna. O que é interessante é que esse crer é exatamente esse contemplar, e para mim aqui isso é extraordinário. Esse crer tem a ver com o ver, tem a ver com contemplar. Eu poderia aqui citar dezenas de textos para vocês, de como a Bíblia fala de você olhar o Senhor, de você contemplar o Senhor. Eu vou mencionar alguns textos aqui bem rapidamente. Por exemplo, Salmo 123, o salmista diz assim: para ti levanto os meus olhos. Essa ideia de olhar o Senhor, de contemplar o Senhor é muito clara em muitos salmos. Ele diz: para ti eu levanto os meus olhos, a ti que ocupas o teu trono nos céus. Assim como os olhos dos servos estão atentos à mão do seu Senhor, e como os olhos das servas estão atentos à mão da sua senhora, também os nossos olhos estão atentos ao Senhor, ao nosso Deus, esperando que Ele tenha misericórdia de nós. Ele está dizendo assim: olha, eu olho todo o tempo para o Senhor, eu estou esperando a misericórdia do Senhor, eu olho a Ele, eu contemplo Ele. Você pode imaginar um escravo, um servo, naquele tempo ele não podia comer nada, ele não podia fazer nada sem que o seu Senhor desse autorização. Então o servo na casa, ele tinha que esperar o seu senhor comer e dizer que ele poderia comer depois. Ele tinha que esperar uma ordem para fazer qualquer movimento. Ele diz: o servo olha para a mão do seu senhor o tempo todo. Ele diz assim: é o meu coração, meu coração está voltado para o Senhor, os meus olhos estão voltados para o Senhor. Olha o que é interessante, no Evangelho de João, Jesus afirmou para os fariseus que estavam questionando a sua autoridade como Deus, olha o que Jesus diz. Jesus lhes deu essa resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Você está entendendo? Jesus diz: eu só posso fazer o que o Filho só faz o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz o Filho, porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Esse contemplar. Jesus está afirmando aqui que operava sinais e maravilhas porque os seus olhos estavam no Pai. Seu poder não era de si mesmo, o poder era oriundo de contemplar o Pai, de contemplar o Pai, de olhar o Pai. E aí que a gente passa a entender o que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, quando ele diz lá em Efésios capítulo 1: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Olha o que Paulo diz: eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, ou seja, que eles sejam abertos, os olhos do coração. E aí Paulo fala de bênçãos advindas de contemplarmos o Senhor. Ele diz: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dEle nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Paulo está dizendo assim: se você crê, que os olhos do coração de vocês sejam abertos. Ele está orando pela igreja. Seu coração tem os olhos abertos, os olhos iluminados. Nós precisamos da luz divina,
Os olhos do coração, porque o coração é o núcleo da personalidade do ser humano, onde está a nossa vontade, os nossos desejos, emoções, sentimentos, a nossa consciência. Essa é a ideia da Bíblia quando fala do coração. Ele diz: os olhos do coração precisam estar abertos. São olhos espirituais, são os olhos interiores, que nos capacitam a compreender a verdade e a grandeza de Deus. Quando os olhos do coração estão abertos, nosso coração está conectado com o coração de Deus, nós estamos fixos no Senhor. É aí que eu chego então, no autor de Hebreus, que deu a definição da fé, que escreveu o capítulo 11 como um capítulo do hall da fama dos heróis da fé, e ele diz no capítulo 12, verso 2, ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você pode ler essa frase comigo bem forte? Vamos lá? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não foram todos, irmãos, foram alguns só. Vamos ler todo mundo? Vamos lá? Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. O autor de Hebreus vem desenvolvendo a questão da fé, ele diz: nossos olhos devem estar em Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Conforme Paulo escreveu em Filipenses 2,3, ele opera o querer e o realizar. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus é o caminho da fé. Jesus é o centro da fé. Jesus é toda a extensão da fé. Jesus é o exercício da fé. A presença da fé em nós. Ele diz assim que Jesus, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, assentou-se à direita do trono de Deus. Ele fala: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, não se desanimem. O autor de Hebreus está dizendo assim: onde que devem estar os seus olhos? Em Jesus. Em Jesus por quê? Por que deve estar em Jesus? Por quê? Bom, primeiro porque Ele é o autor e o consumador da fé. Porque a fé está toda centrada nele, fundamentada nele, é vivida nele, exercida nele. Segundo, porque nós podemos então imitar o seu exemplo. Porque o autor de Hebreus está falando da humanidade de Jesus aqui, que ele, pela alegria que estava proposta ao fazer a vontade de Deus, por aquilo que o Pai prometeu, a sua glória restabelecida nos céus, ele iria fazer a vontade do Pai. Por essa alegria ele suportou a desprezo, a vergonha do sacrifício na cruz. E a Bíblia diz: porque ele contemplou o Pai, viveu nessa expectativa do Pai, ele se assentou à direita do trono de Deus. Ele também experimentou o que o Pai prometera a ele, a vontade do Pai. E isso acontece com todo mundo que coloca os olhos fixos em Jesus. Se nós estamos olhando firmemente para Jesus, contemplando com o coração, os olhos do coração ao Senhor, irmãos, nós vamos confiar nele, nós vamos viver por ele, e nós vamos estar dispostos, inclusive, aí sim, não para ser salvos, mas porque fomos salvos, a fazermos renúncias, a abandonarmos pecados, a desobedecermos aos nossos hormônios, irmos contra os anseios do nosso coração egoísta, para vivermos o que Deus tem para nós. Nós vamos desprezar, inclusive, as lutas e sofrimentos que passamos pela nossa fé, porque nós sabemos em quem cremos, e cremos que aquilo que Ele nos oferece é muito maior e melhor, e podemos viver as suas promessas. Nós imitamos Jesus. Jesus, Ele é nosso Senhor e nosso Salvador, mas é o nosso referencial de fé. Ele é o nosso mestre, nós somos discípulos dele. Jesus está sendo, o seu caráter está sendo formado em nós. E aí ele diz aqui também: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Pensem bem, para que vocês não se cansem, nem se desanimem. Para você não cansar, não desanimar. Talvez você esteja chegando nesse primeiro mês do ano, e você já está cansada. E você já está desanimada. A Bíblia diz assim, que os nossos olhos devem estar fixos em Jesus, porque obviamente se os nossos olhos estão conectados com os olhos dele, se o nosso coração está conectado com o coração de Jesus, nós não vamos nos cansar e nem desanimar, apesar de termos razões para isso. Porque se a Bíblia fala de cansaço e desânimo, é porque todos nós iríamos ser tentados a ficar cansados e desanimados. Todos nós teríamos razões para isso, mas nós temos uma razão muito maior para não sermos vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós compreendemos aqui, irmãos, que a fé não é um ato isolado, praticado uma só vez. Eu criei em Jesus sim, eu criei e eu fui salvo. Mas a partir dali, Deus permite você contemplar Jesus todos os dias da sua vida. Todos os dias da sua vida.
É um olhar fixo e contínuo do nosso coração para o coração de Deus. É isso que é fé. Nós confundimos muitas vezes essa questão da fé exatamente porque nós temos as nossas crendices populares, a nossa cultura impregnada dentro de nós, irmãos, mas o que a Bíblia diz é que fé é um relacionamento com Deus. É sim, estarmos com os nossos olhos fixos no Senhor e Salvador da nossa vida. Aliás, todos nós aqui já tivemos a experiência de você olhar para uma luz forte. Se eu olhar aqui agora, eu não vou conseguir ver o rosto de vocês. Se eu olhar aqui para as luzes que estão acima de mim aqui, você já contemplou uma luz forte, depois o que acontece com você? Tudo mais se desvanece, porque a imagem da luz está impregnada na sua visão. É isso que acontece se os nossos olhos estão fixos em Jesus. As circunstâncias difíceis, as dores, as injustiças, as frustrações, as decepções, as traições, seja o que for, nossos desejos não satisfeitos, isso tudo fica para trás, diante dos olhos de Jesus, diante da glória de Jesus em nós. A forma de vivermos a vida é tendo os nossos olhos fixos em Jesus. E como eu disse, eu poderia citar tantos outros exemplos bíblicos de como essa é a realidade. A fé bíblica, irmãos, confiante, consiste em dirigir a atenção do coração a Jesus. É elevar a mente à contemplação do Cordeiro de Deus e permanecer nessa contemplação o resto da nossa vida. É isso que fomos chamados. Fé em Cristo é isso. Se eu e você perguntarmos a qualquer grupo de pessoas, você crê em Deus? 99% das pessoas levantam a mão e dizem que crê em Deus. Mas por favor, olhe a fé do seu coração e das pessoas a partir dessa definição bíblica. Será que isso é uma realidade? Para pensar comigo aqui, se a fé é tão importante na Bíblia, se a Bíblia diz que é indispensável, porque sem fé é impossível agradar a Deus, nós precisamos responder duas perguntas. A primeira é que nós estamos tentando responder: o que é fé? A segunda pergunta que a gente tem que responder é: eu tenho essa fé? Você tem essa fé? Porque se ela é imprescindível para você se relacionar com Deus e ser salvo, se ela é imprescindível para você encontrar sentido e propósito para a sua vida, se ela é imprescindível para você experimentar tudo que Deus é, a gente precisa também olhar para a gente e se perguntar: espera, eu tenho essa fé? Eu tenho essa fé que contempla o Senhor, que tem prazer em contemplar o Senhor todos os dias da minha vida. Eu tenho essa fé que conecta o meu coração com o coração de Deus em todo o tempo. Eu tenho essa fé de olhar para Cristo, e ainda que em um momento do meu dia, ainda que um dia da minha semana, ou uma semana do meu mês, eu desvio os meus olhos de Jesus e coloque nos problemas, coloque nas dificuldades que eu estou enfrentando, nas lutas que eu estou passando, mas olha, novamente os meus olhos se voltam para o Senhor, como uma criança que se afastou dos seus pais, volta correndo para o colo dos seus pais assim que pode. Eu volto também o meu coração para o coração de Deus. Fé é essa contemplação do Senhor. Eu acho que é por isso, irmãos, que a Bíblia diz assim, que quando esse mundo terminar e Jesus nos receber na sua glória, que nós o veremos face a face. Irá contemplar o Senhor na eternidade aquele que contempla o Senhor aqui com os olhos da fé. E eu quero lembrar você o que diz Apocalipse capítulo 7. Diz: eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário, e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua morada. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Eu sempre vi esse texto sim, nessa dimensão de que Deus enxuga dos olhos toda lágrima, porque nós teremos uma alegria, um gozo eternos, e nós não teremos nenhuma tristeza. Mas eu agora compreendo que Deus não enxugará dos nossos olhos toda lágrima, só para que a gente seja consolado das tristezas que vão ficar nesse mundo, ou de qualquer dor, ou daquilo que passou, ou sei lá, algumas pessoas entendem isso, que talvez alguns estariam até pensando nos seus entes queridos que não foram para o céu. Eu não sei o que exatamente representa isso, mas eu sei que essa frase significa que nós estaremos em plena alegria e regozijo na eternidade com Deus, e nada que vivemos nesse mundo irá, de alguma forma, abalar a experiência de estarmos com Deus para sempre na eternidade. Mas eu comecei a pensar nessa perspectiva da fé, e pensei assim: Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, para que os nossos olhos possam contemplar plenamente os seus próprios olhos.
Por isso que essa expressão, enxugará dos nossos olhos toda lágrima, está também em Apocalipse 21:4. A mesma expressão. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. E no capítulo 22 de Apocalipse, verso 3 a 5, olha que interessante que diz: já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão o que, irmãos? A sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Aleluia! Glória a Deus, meus irmãos. Amém? Irmãos, nós veremos a face do nosso Senhor e Salvador. Algumas pessoas brincam, quando eu for para o céu, não, eu quero encontrar Noé, quero perguntar como foi o lance da arca. Não, eu quero encontrar Pedro. Poxa, o cara era ruim de espada, tirou a orelha do servo do sumo sacerdote. Quero perguntar para ele algumas coisas. Talvez eu quero encontrar meu pai e minha mãe que já faleceram. Mas sabe o que é de mais importante para a gente encontrar no céu? A face do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós só estaremos lá porque o contemplamos na nossa jornada, na nossa peregrinação, na nossa caminhada de fé, enquanto vivemos os nossos dias nesse mundo, irmãos. A fé é uma contemplação do nosso coração ao coração de Deus. A fé é um encontrar de olhos, os olhos espirituais conectados com os olhos de Deus. É nós olharmos para Ele o tempo todo. É nós olharmos como o servo olha a mão da sua serva, como o servo olha a mão do seu Senhor, a serva a mão da sua senhora. Essa expectativa dos olhos de Deus cruzando com os nossos. Irmãos, pode haver distrações, divagações em nossa caminhada de fé, mas mais uma vez, se o nosso coração for entregue ao Senhor Jesus, irmãos, se o nosso coração for entregue ao Senhor Jesus, se nós nos rendemos a Ele, ainda que a gente se afaste, algum dia, alguma hora, imediatamente, irmãos, nós vamos sentir falta do calor da sua presença. Nós vamos voltar a nos repousar nele, como eu já disse aqui, como uma criança repousa no colo dos seus pais para se sentir seguro. Sabe o que é interessante, irmãos, é que a fé, entre todas as virtudes cristãs, é a que dá menos valor a si mesma. Devido à própria natureza da fé, raramente a fé tem consciência da sua própria existência. É mais ou menos como o olho que enxerga tudo, mas não enxerga a si mesmo. Assim, a pessoa que tem fé, ela não tem consciência da fé que tem, porque a fé não exalta a si mesmo, a fé não contempla a si mesmo, a fé contempla quem? O Senhor. A fé nunca está voltada para o nosso próprio coração, a fé está voltada para o Senhor. A fé nunca está voltada para nós mesmos, a fé está voltada para o Senhor. Puxa vida, quando eu penso nisso, irmãos, e olho, quando tem uma pessoa que está lutando com um vício e não consegue se libertar, quando tem alguém que está escravo de um pecado e não consegue vencê-lo, quando alguns de nós estamos aqui, irmãos, escravos de hábitos destrutivos e não conseguimos de nenhuma forma vencê-los, quando alguns de nós estamos consumidos pela mágoa ou ressentimento, quando alguns de nós aqui somos tomados pela ira ou pelo orgulho, e isso nos afasta de Deus, quando eu olho a realidade humana, irmãos, quando nós não conseguimos de nenhuma forma deixar os nossos repetidos fracassos, eu e você precisamos entender que quando nós concentrarmos os nossos olhos no Senhor, que quando nós deixarmos de dar demasiado valor à nossa própria existência, nossa alma, o nosso eu, e passarmos a contemplar o Senhor, aquele que é perfeito, quando nós estivermos olhando para Cristo, as próprias coisas que por tanto tempo nós tentamos fazer, nós tentamos lutar, nós tentamos vencer, e não conseguimos, que isso vai acontecer, porque nós estamos contemplando Cristo Senhor, e Ele nos faz mais do que vencedores. As coisas que talvez você tenha tentado vencer na sua força, que você tem lutado talvez por anos e nunca consegue se desvencilhar, e alguns de nós aqui, irmãos, achamos que nunca vamos vencer mesmo. Alguns de nós nos mantemos no pecado porque dizemos assim, isso aqui é o jeito da madeira, eu não tenho jeito mesmo, eu nunca vou conseguir vencer, isso aqui é mais forte do que eu. Não é verdade, é mais forte do que você porque você está fazendo na sua força, é porque você está olhando para si mesmo, é porque você está olhando para o seu coração. Os judeus que foram espiar a terra prometida em Números capítulo 13 e 14, se sentiram como gafanhotos diante do povo inimigo. Quando você olha para você, você se sente assim, mais fraco do que você é,
Quando você se olha para você, você não consegue ver a força e o poder de Deus que estão disponíveis a você, mas quando você contempla o Cristo, que venceu a morte, o inferno, que deixou o túmulo vazio, que dividiu a história da humanidade, que continua transformando a vida das pessoas, quando você olha para Cristo, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, a posição de autoridade, quando você olha para Cristo, que pode fazer o impossível, irmãos, o milagre acontece dentro de você. O problema é que muitos de nós olhamos para nós mesmos. O problema é que muitos de nós pensamos só em nós mesmos e vemos a vida a partir de nós mesmos. Nós olhamos o nosso coração, quando deveríamos olhar o coração de Cristo. Nós olhamos os nossos limites, quando deveríamos olhar o poder de Cristo. Nós olhamos as nossas circunstâncias, quando deveríamos olhar a cruz de Cristo e a sua vitória sobre o pecado. Nós olhamos para a terra, quando deveríamos olhar para o céu. É por isso que o salmista no Salmo 121, ele olha para todo lado, ele diz assim: Senhor, eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Ele está falando de olhar, eleva os olhos para os montes, o que há de mais imponente na natureza, mas de onde virá o meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É de lá que vem o meu socorro. O problema, irmãos, é que muitos de nós estamos tão centrados em nós mesmos, irmãos, no nosso eu. A incredulidade põe o eu onde Deus deveria estar. O eu onde Deus deveria estar. É como o pecado do próprio diabo. O diabo se tornou diabo exatamente porque ele quis exaltar acima de Deus, o seu eu acima do Deus que o havia criado. A mesma coisa acontece comigo e você. É por isso que nós nos tornamos em pequenos diabos, irmãos, porque nós colocamos o eu no lugar de Deus. Hoje nós vemos isso, o ser humano centrado em si mesmo, e o ser humano é tão centrado em si mesmo que ele usa a própria religião, ele pode usar o próprio evangelho, a própria Bíblia, para fortalecer o seu egocentrismo. Deus trabalha para mim, Deus me serve, Deus faz o que eu quero, Deus atende as minhas orações, Deus realiza os meus desejos. Não, é Deus no centro, irmão, é Deus no centro, não é você. Eu e você não somos nada diante de Deus. É por isso que você vê as pessoas dizendo: não, os meus desejos. E os meus desejos, pastor? E os meus sonhos, onde vão ficar? Contempla o Senhor, agrade-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Salmo 34, verso 4, contempla o Senhor. Você está olhando para você. É você que é o alfa e o ômega? É você que é o princípio e o fim de todas as coisas? É você que tem todo o poder nos céus e na terra? É você que é eterno? Se você contemplar o Senhor, você vai ter vida eterna. Se você contemplar o Senhor, você vai ter vida abundante. Se você contemplar o Senhor, é onde você vai se satisfazer de fato nessa vida. Meus sonhos são minhas vontades. Aí os meus direitos. Que direitos nós temos diante de Deus, irmãos? E a minha justiça? Ainda a semana eu conversava com alguém: não, a gente tem que fazer justiça com as próprias mãos. A Bíblia diz que a justiça do homem não realiza a justiça de Deus, irmãos. Deus diz assim: a mim pertence a vingança, diz o Senhor, não vos vingueis a vós mesmos. Que é isso, minha justiça? Quem é você para aplicar justiça? Eu e você somos pecadores, erramos como qualquer outro. Quem diz que nós somos mais justos que outros? Aí você quer fazer justiça com as próprias mãos? Minha justiça, meu corpo, minhas regras? Seu corpo não vale nada, o meu também não. É um coágulo subir no teu cérebro e você morre na hora, e a gente acha que a gente é Deus. Você não estaria aqui nem respirando se não fosse a graça de Deus. E aí você quer dizer: meu corpo, as minhas regras? Como as pessoas, irmãos, estão cheias de si mesmas. É a minha vida. E isso não importa, irmãos, se a Bíblia diz que é para a gente negar nós mesmos. A Bíblia diz assim: se você quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Não importa se a Bíblia diz que o cristão rendeu a sua vontade à vontade do Pai, e ele ora como Jesus orou: não faça a minha vontade, mas faz a tua, Pai. Não importa se a Bíblia diz que a fé deve ser vivida em comunidade, é comunitária. Não, eu vou viver a minha fé sozinho, eu não preciso de igreja, eu não quero igreja. Não importa que a Bíblia diga exatamente o contrário em todo o Novo Testamento. Não importa, é o que eu penso. Não importa se a Bíblia diz que nós devemos amar até os inimigos. A gente não consegue amar nem os de dentro da própria casa. Não importa se a Bíblia diz que a gente tem que perdoar sempre, para que você não seja corroído pela mágoa ou ressentimento, e deixe de contemplar Cristo, teu Senhor e Salvador, que perdoou aqueles que não sabiam nem o que estavam fazendo na cruz do Calvário. Não importa. Tem gente que fala: não, eu vou para o inferno, mas eu não perdoo essa pessoa.
o eu. Se olharmos para Cristo, irmãos, vamos ficar muito menos centrados em nós mesmos. E você pode ter certeza que aí está a nossa vitória. Alguns de nós aqui estamos olhando para nós. E nós somos tentados o tempo todo a olhar para nós. Quando a vida abundante, plena, está em olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Então eu quero fazer aqui apenas 3 aplicações bem rápidas do que nós pensamos até o momento. Primeiro, tudo que nós vimos aqui na Bíblia fala da simplicidade da fé. Simplicidade da fé. O exercício da fé pode ser feito sem qualquer formalidade ou ritos religiosos, irmãos. A vida de fé não está sujeita a circunstâncias. A gente não precisa de liturgia para entrar na presença de Deus, a gente não precisa de formalidade. Essas coisas podem deixar de existir. Eu quero dizer para você, inclusive os templos das igrejas podem ser fechados, podem ser destruídos, incendiados. A fé em Deus vai continuar existindo, o relacionamento com Deus a partir da Bíblia, do que nós estamos vendo aqui. Podem matar ou prender os líderes das igrejas. Nós podemos estar sozinhos ou desacompanhados, ou acompanhados, melhor dizendo. Nós podemos estar em pé, sentados ou de joelhos. Não importa. A fé, contemplar o Senhor com os olhos do nosso coração, é uma experiência extremamente simples que pode ser feita, sim, independente das liturgias, dos ritos religiosos. Segunda coisa é a dinâmica da fé. A fé é muito dinâmica, ou seja, eu posso viver a minha fé em qualquer hora. Não existe uma ocasião mais propícia do que a outra. A salvação não depende de festas, de dias santos, de sábados ou domingos. Não, a salvação não depende de nada disso. Qualquer hora, qualquer dia, irmão. Deus não está com a gente mais no fim de semana da Páscoa, na sexta-feira da Paixão, do que Ele estaria no dia 17 de agosto, sei lá, ou qualquer outro dia do calendário. Deus está com a gente o tempo todo. Essa é a dinâmica da fé. Não tem hora. A Bíblia diz que o tempo da salvação se chama hoje. A vida com Deus é intensa e é dinâmica e é plena exatamente por isso. Não tem hora. Quando eu acordo, Deus está ali. Quando eu vou dormir, numa refeição, no trânsito, em qualquer lugar. É por isso que eu falo agora do qualquer lugar. O lugar não necessariamente importa. Se nós estamos elevando o nosso coração a Jesus, imediatamente nós vamos encontrá-lo. Pode ser no porão de um navio, pode ser num quarto de hospital, pode ser na UTI de um hospital, pode ser lá, irmãos, num cemitério, num velório, pode ser em qualquer lugar. Pode ser numa fábrica, numa cozinha, pode ser numa prisão, num escritório, mesmo na rua. Nós podemos contemplar o Senhor em qualquer lugar, desde que o nosso coração esteja conectado ao dele, para amá-lo e obedecê-lo. Se o nosso coração está conectado ao dele, para amá-lo e obedecê-lo, se os nossos olhos espirituais estão voltados ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé. E talvez alguns de vocês aqui já pensaram o seguinte: espera aí, pastor, se isso que o senhor está falando é verdade, quer dizer então, a gente que não corre aqui o risco das pessoas não virem mais à igreja, já que a igreja não é o importante, a gente não corre o risco de acontecer isso, das pessoas fazerem o que muitos estão fazendo hoje, e uma classe chamada desigrejada. Irmãos, não, biblicamente a gente não corre esse risco, não corremos esse risco. Será que a gente não está aqui deixando o nós do Novo Testamento para falar do eu mais uma vez? Do eu? Entenda uma coisa aqui, irmão. É interessante quando a gente vai afinar um instrumento, está aqui o Galeno que é músico, né, da orquestra da UEL, e você vai afinar um piano, vamos supor que a gente colocar 100 pianos num lugar. Nenhum piano ia ser afinado por ele mesmo, por um diapasão comum. 100 pianos afinados pelo mesmo diapasão estarão mais unidos entre eles do que de qualquer outra forma se eles fossem apenas individualmente. O que eu quero dizer assim, que você pode juntar 100 instrumentos musicais, se todos estão afinados pelo mesmo diapasão, eles estão mais unidos do que nunca, eles vão tocar a mesma melodia, as mesmas notas, o mesmo tom. A mesma coisa, se eu e você estamos individualmente contemplando a Cristo, nós vamos ser a igreja mais forte que pode existir no mundo, irmãos. Se cada um de nós aqui contemplarmos a Cristo individualmente, isso terá um impacto profundo no corpo de Cristo que é a igreja. Se cada um de nós voltarmos o nosso coração para o Senhor, nunca nós vamos estar mais unidos do que isso, porque é Cristo que é a nossa unidade,
porque é Cristo que nos une apesar das nossas diferenças. Quanto mais próximos de Cristo, mais próximos nós estamos uns dos outros. Então dizer para a igreja que você pode contemplar o Senhor em todo lugar, em todo tempo, que a fé é simples e dinâmica dessa forma, não é um problema, porque é isso que eu e você devemos viver, porque daí quando nós nos reunimos, o nosso culto é a expressão da nossa fé no nosso dia a dia. Porque o que nós oferecemos no domingo é resultado do que nós vivemos de segunda a sábado. Porque o que nós nos reunimos aqui e oferecemos como igreja é resultado do que vivemos com Jesus no íntimo. E é por isso que às vezes nós não temos nada para adorar no domingo, porque também não andamos com Jesus a semana inteira. Nós não o contemplamos no domingo, na semana. E aí você chega aqui e pode... Por que algumas pessoas são tão abençoadas e eu saio do mesmo jeito do culto? Mas Deus está aqui para todo mundo. O problema não está na igreja, não está quem está pregando, nem cantando. O problema não está em quem está do teu lado. O problema está no seu coração. Porque se você contemplou Jesus durante a semana, se os seus olhos estiveram fixos em Jesus, o autor e consumador da sua fé, durante toda a semana, quando você chegar aqui, a face de Cristo vai brilhar diante de você. Vai haver adoração nos lábios, vai haver gratidão no seu coração, vai haver alegria inundando a sua alma. Porque quando um cristão anda com o Senhor individualmente, isso transforma também a comunidade. Isso torna a comunidade mais forte, irmãos. Como é que nós podemos nos tornar mais fortes como igreja? Quando cristãos individualmente andam com Deus de todo o coração. E é isso que precisa acontecer na nossa vida, na vida de todos nós. E a terceira coisa que é o poder da fé, irmãos. A fé é tão valiosa na Bíblia, é tão estimada, é tão importante, tão imprescindível, porque não há nada mais poderoso, mais glorioso, transformador e abençoador do que viver essa dimensão da fé bíblica, do que contemplar a Cristo, porque contemplar a Cristo significa ser salvo e transformado por Ele, significa se tornar semelhante a Ele, significa compartilhar da sua natureza divina, significa estar assentado nas regiões celestiais, onde estão as bênçãos espirituais de toda forma, significa sermos mais do que vencedores, irmãos. Tem vitória sobre a tentação, sobre o pecado, sobre o mundo e o diabo, para aquele que contempla Cristo de todo o coração. Tem vitória sobre as debilidades e fraquezas humanas que todos nós temos. Onde encontramos vitória? Em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Nele está a nossa vitória. Romanos 8,37, nós somos feitos mais que vencedores daquele que nos amou, aleluia! Ele é a nossa vitória, irmãos. Ele é a nossa força, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio. A Bíblia diz, irmãos, lá em 2 Crônicas 16, 9, eu memorizei a versão mais antiga, quando Jesus me salvou, fui convertido, que dizia: seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. A versão aqui é NVI: os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, irmãos, procurando pessoas que estão prontos a contemplar os olhos dele também. Deus não quer que você olhe para Ele para que você seja humilhado, para que você seja diminuído, para que você seja julgado. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra, para que Ele possa fortalecer você, cujo coração o contempla com os olhos da fé. Os olhos do Senhor estão sobre nós aqui nesse momento, Avenida JK 3130. Os olhos de Deus estão sobre a cidade de Londrina, sobre o Paraná e o Brasil. Os olhos de Deus estão nesse momento em todo o mundo. Aliás, por causa do fuso horário, já há 10, 12 horas nós temos cultos, irmãos, em todas as partes do mundo vindo, até se completar o fuso horário. Nesse domingo, pessoas de todas as nações do mundo estão adorando esse que é o Senhor. 24 horas por dia, Jesus é adorado, é contemplado por aqueles que lhe renderam totalmente o coração. O que eu e você estamos fazendo com a nossa vida? Como eu e você estamos vivendo a nossa fé? Como eu e você estamos vivendo a nossa fé? Eu quero relembrar para você a definição de fé que eu trouxe aqui. Quero relembrar para você, guarda no seu coração. A fé é o olhar fixo do coração que contempla o Deus Salvador. A fé é o olhar fixo do coração que contempla o Deus Salvador. E essa fé irá transformar a sua vida. Essa fé irá realmente trazer vitórias, operar milagres no seu coração e a partir de você na vida das pessoas que te cercam. É essa fé que tornará você mais que vencedor, porque essa fé possibilitará você conhecer Deus de verdade. Fé é a contemplação do Senhor, o teu Salvador.
Eu quero terminar aqui dizendo, irmãos, que Deus tem coisas extraordinárias para fazer na minha vida, na sua vida, na vida de todos nós, mas que tudo isso vai ser vivido pela fé, porque assim como Jesus afirmou, eu quero relembrar a você o que ele diz, se creres, verás a glória de Deus.